Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, olha só, vou te mostrar exatamente como utilizar as técnicas institucionais, a análise SMC ao seu favor nas suas operações para estar encontrando as melhores oportunidades de trade de forma pontual, de forma objetiva, sem muita coisa para você ficar vendo, sem muita enrolação. A gente trabalha em cima das pequenas manipulações de preço e você encontra as verdadeiras oportunidades a partir disso, sem ser pego nessas falsas oportunidades que o mercado desenvolve o tempo todo para seduzir os traders, igual a gente vê frequentemente, e o Smart Money, né? Ele dita isso com muita clareza e você vai estar vendo isso por meio dessas técnicas. Então bora começar, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar, pessoal. Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês duas formas diferentes de você estar pegando trades a partir da análise SMC, que é o Smart Money Concept e que nada mais é do que técnicas institucionais baseadas em pequenas manipulações de preço que a gente vê o tempo todo acontecendo, que são ali desenvolvidas para induzir exatamente os traders desinformados, que é a grande maioria, a serem seduzidos por movimentos de preço, entrarem por um lado acreditando em compras e o mercado cai, entrar para vendas e o mercado sobe, ou então o mercado até sobe a favor do direcional que o trader queria desde o início, porém o trader entra, é estopado e depois o mercado desenvolve a seu favor. E assim acontece o tempo todo, justamente por conta da falta de time, a falta de uma técnica objetiva que demonstra o momento certo de montar uma operação por meio de técnica gráfica, beleza? Então vamos lá. Olha só, pessoal, aqui a gente tem duas formas diferentes de estar pegando trades com análise SMC. Existem várias, né? Aqui no time do Excelência Trade, onde a gente faz nosso ambiente de prática, né, lá do treinamento. Então aqui eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho, com antecedência em todos os mercados. A gente trabalha com mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercados internacionais, ou seja, todos os mercados de fato. Então a gente faz um mapeamento ali de 17 ativos todos os dias, tudo com antecedência para a gente pegar as oportunidades de trade durante o dia, né? E está observando por esses movimentos. Então, cara, existem várias formas de você estar utilizando o Smart Money, as técnicas institucionais, várias formas diferentes de pegar trades a favor do flow, contra o flow, a favor da tendência, contra a tendência e por aí vai. Agora aqui eu vou mostrar para vocês duas formas muito boas, dentre várias outras que existem, de você estar pegando bons trades a partir dessas técnicas. Então a primeira delas é exatamente o movimento de 1, 2, 3 com confirmações na captura da liquidez. Isso aqui é muito bom. E esse segundo cenário é exatamente quando o mercado fica andando de forma lateral. Muita gente gosta desse tipo de movimento para ficar comprando e vendendo aqui dentro da lateralização, e isso aqui pode até gerar algum tipo de retorno, né? Algum tipo de movimento interessante, mas normalmente as zonas principais estão nos extremos, quando o preço captura os stop loss da maioria dos traders que está sendo seduzido de fato a montar posições dentro da lateralização, onde o preço no final das contas não costuma dar em nada e só depois que ele induz para um lado e vai para o outro, ou induz para baixo e vai para cima, que ele gera ótimos cenários. Então vamos entender isso aqui no gráfico, jogando ali em alguns ativos, né? A gente passa por todos os ativos aqui, vamos dar uma olhada em alguns deles. A gente pode dar uma olhada aqui no mini índice, a gente pode passar em todos eles, Nasdaq, EURUSD, a gente pode vir lá no Bitcoin, vamos dar uma passada em todos os ativos aqui e encontrar bons cenários. Aqui, nesse ativo, no mini índice, por exemplo, o que a gente pode ver nesse movimento, pessoal? Vamos passar em todos os gráficos ali. A gente vê aqui algumas oportunidades baseadas nesse modelo operacional número 1 ali que eu mostrei para vocês dentro do Smart Money. Aqui, por exemplo, olha só, exatamente hoje, inclusive, olha o que o preço fez aqui. Estou no gráfico de 1 minuto, tá? Isso aqui é independente de qual tempo gráfico você queira utilizar, que você goste mais. Cara, isso aqui funciona perfeitamente para todos os tempos gráficos, perfeitamente. Então, assim, é o tempo gráfico que você gosta mais de utilizar. Quando você refina em tempo gráfico muito pequeno, igual eu estou fazendo aqui, você consegue muitas das vezes o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um stop muito barato e um retorno muito grande, quando você consegue alinhar ali macro e micro, um tempo gráfico maior com um tempo gráfico menor e encontrar o seu ponto de entrada no tempo gráfico menor. Você consegue ali um stop muito barato, micro, e um retorno muito maior, macro, né? Então isso é bem interessante. E aí, pessoal, aqui, por exemplo, quando eu tiro o zoom, eu estou no gráfico de 1 minuto, mas quando eu tiro o zoom do gráfico, olha só o que eu visualizo. Eu visualizo o movimento do tempo gráfico maior sem precisar subir o tempo gráfico, tá? Isso aqui é bem objetivo, então você faz esse movimento, tá vendo? 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, tá vendo? Esse movimento eu tô aqui no 1 minuto, mas se eu jogar lá nos 5 minutos, por exemplo, você vai ver que ele é dos 5 minutos. Se eu jogar no 15 minutos, você vai ver que ele é do 15 minutos também, ó. 1, 2, 3, é o movimento, tá vendo? Então, cara, até numa hora você vê esse movimento acontecendo
um pouco mais apertado aqui, né? Obviamente, porque a gente já está vindo por 1 hora. Então tá vendo? 1, 2, 3 aqui, ó. Mas até o 15 minutos ali, ó, você tá vendo nitidamente como que é o movimento do 15 minutos, como que é o movimento dos 5 minutos, ó. E lá no próprio 1 minuto, eu consigo visualizar ele quando eu tiro o zoom do gráfico, entende? Então, às vezes, o pessoal me vê fazendo análise, tempo gráfico pequeno, mas, pessoal, eu tiro o zoom e coloco o zoom, eu consigo ver uma perspectiva muito mais relevante do movimento de preço e eu subo o tempo gráfico só tirando o zoom do gráfico, grande parte das vezes. Tem hora que não tem jeito, né? Tem hora que você tem que subir realmente o tempo gráfico para navegar entre os tempos gráficos para estar encontrando o real contexto, o real interesse dos preços, né? Isso é sempre muito importante. Mas essa técnica poderosa de você tirar zoom e colocar zoom, você tem ali exatamente a perspectiva dos movimentos. Isso é muito importante, beleza? E as perspectivas de tempos gráficos maiores. Então esse movimento aqui é muito importante, ó. 1, 2, 3. Sempre que você visualizar esse 1, 2, 3, você sabe que embaixo desse fundo está cheio de liquidez. Tem muito stop loss posicionado aqui a partir do momento que o preço impulsiona para cima e renova essa máxima. Ele deixa aqui um fundo muito expressivo, tá vendo? Esse fundo muito expressivo tá cheio de stop loss aqui embaixo. Então tá cheio de liquidez. Stop loss posicionado em regiões de preço são zonas líquidas, zonas de liquidez. E o que isso aqui interfere na nossa tomada de decisão? Total, porque é uma verdadeira oportunidade de trade, ela se inicia, ela começa a se desenvolver a partir de uma indução. Indução é exatamente quando o preço visita essas zonas e estopa muita gente, né? Ele induz muita gente a comprar em níveis aqui por vários e vários motivos, né? E muita gente esconde seus stop loss aqui embaixo dos fundos, né? Sempre você vai entrar comprado, você esconde embaixo do fundo seu stop, ou então em cima do topo. Se você entra vendido nessa resistência aqui, por exemplo, ó, você vai colocar seus stop loss aqui em cima, o preço vai vir, vai limpar a liquidez e bum, vai desenvolver movimento. Se você entra comprado nesse suporte, seus stop loss estão aqui embaixo, o preço vai vir aqui embaixo e bum, vai estopar todo mundo e vai bum, desenvolver movimento. Tá vendo? Aqui em cima é um topo expressivo, tá cheio de stop loss. O mercado vai vir, vai estopar todo mundo e vai bum, desenvolver movimento, tá vendo? E aqui embaixo desse fundo, que é exatamente o fundo do 1, 2, 3 que eu estou comentando com vocês, não vai ser diferente. Então aqui embaixo está cheio de stop loss, o preço vem aqui embaixo e bum, desenvolve o movimento depois de estopar a maioria dos traders. É o que a gente vê o tempo todo, são as pequenas manipulações. A maioria dos traders é estopado para depois o mercado gerar movimentos sustentados de preço. É o que a gente vê o tempo todo. Então aqui, pessoal, quando o ativo vem caindo, que ele abriu o pregão hoje, isso aqui foi hoje, tá vendo? Ele já gerou uma venda aqui de continuidade, seguindo uma outra forma de operar dentro do Smart Money e as técnicas institucionais. Aqui embaixo ele gera a compra que eu vou mostrar para vocês, depois ele gera outra venda dentro de outra forma de operar também. Isso tudo 100% mapeado lá no time da Excelência Trade com antecedência. Eu posso até mostrar aqui para vocês o cenário de hoje. Olha só, mini índice, ó, a gente pode vir aqui, vou puxar todos os ativos igual eu falei, a gente está só nesse aqui por enquanto, mas ó, ele indo ali embaixo, ó, o 1, 2, 3 que eu comentei, tá vendo? Aqui já é o fundo que eu estou comentando com vocês, ó, isso aqui é hoje. Ele fazendo ali a nossa confirmação, uma mudança de caráter, uma quebra de topo válido no teste, onde eu circulei, você monta a operação exatamente o que eu estou citando ali e você surfa o movimento de preço. Então isso aqui sendo mapeado com antecedência, o ativo buscou exatamente essa região logo depois. Então ele visita, faz a movimentação, igual eu mostrei para vocês acontecendo aqui várias vezes, né? Limpa o suporte, stop loss e boom, limpa a resistência, stop loss e boom, limpa os topos, e boom, né? E aqui é a mesma coisa. E aí se você for ver, ele faz aquele desenho da confirmação que eu mostrei para vocês, onde ele quebra um topo válido, né? Então ele vem aqui em cima, quebra esse topo aqui em vermelho, que é um topo válido justamente porque o preço fez 1, 2, 3. Ele vem lá em cima, quebra esse topo. Então ele está mostrando aqui algum grau de reação de compra. Sempre que o preço visita essas zonas, pessoal, o que você tem que ver? Uma boa reação contrária, né? Então se ele está caindo e visita abaixo de fundos, ele tem que demonstrar uma boa reação compradora para mostrar para a gente ali um bom cenário potencial de reação de compra para você montar a operação a favor dessa reação, a favor desse interesse que entrou numa zona de compra. Por que zona de compra? Porque é abaixo de fundos, né? Embaixo de fundos, onde tem muita liquidez, a gente sabe que é uma zona de compra. Você vai buscar por confirmações de compra, assim como se fosse em cima de topos, vai ser ao contrário, né? É uma zona de confirmações para vendas, ó, em cima de topos, tá vendo? Então aqui a gente vai buscar por essa confirmação, ele de fato faz a quebra de topo, que é a nossa confirmação, ele quebra um topo válido com intencionalidade em preços mais altos, isso é muito importante, tem que mostrar interesse nesse movimento, volta para um teste, pode montar a operação, stop loss embaixo dos fundos para surfar esse movimento bem forte
de alta que ele veio desenvolvendo lá para cima. A gente está falando de uma movimentação de 1.500 pontos, né? Quem opera esse ativo sabe que é um movimento muito grande, exatamente igual a gente estava desenhando ali nesse movimento de preço. Então a gente vê isso aqui como o movimento de 1, 2, 3 que eu comentei com vocês. Se a gente for andando aqui para trás, você vai ver várias vezes isso aqui sendo desenvolvido de forma muito pontual e objetiva, né? Olha só, aqui por exemplo é isso, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Esse preço faz 1, 2, 3, ele vem aqui embaixo e ele, bum, desencadeia aqui uma confirmação. Isso que eu mostrei para vocês outro dia, 100% mapeado lá com antecedência. Onde está aqui? Isso aqui a gente mapeou. Onde tem seta a gente mapeou e são três que a gente mapeou com antecedência lá no time. Então aqui faz a mesma coisa, quebra os topos com intencionalidade na compra, volta para um teste, tem um bom cenário. Depois ele fazer 1, 2, 3 e visitar embaixo dos fundos de liquidez, tá vendo? Embaixo dos fundos de liquidez. Então ele limpa essa liquidez e desenvolve bons cenários. Aqui, por exemplo, é um ótimo cenário desse também. Então, ó, o preço veio subindo de forma bem saudável, mostrando interesse nos movimentos de alta, tá vendo? Então, ele faz aqui 1, 2, 3, beleza? Então, aqui embaixo desse fundo está cheio de liquidez. É um fundo um pouco sutil. O que é um fundo sutil? Quando ele não está tão expressivo, né? Sutil é o contrário de expressivo. Então, aqueles outros que eu mostrei para vocês, eles estão 1, 2, 3, uns movimentos bem expressivos. Consequentemente, embaixo desse fundo tem mais liquidez. Por quê, pessoal? Porque quando o movimento é mais expressivo, grava isso, ele é de tempo gráfico maior automaticamente. Então, lembra que a gente está no 1 minuto, mas se a gente tira o zoom, a gente vê o cenário do 5, do 15, às vezes até do 1 hora, no próprio 1 minuto, só de você brincar no gráfico, de colocar e tirar zoom, isso é a técnica poderosa. Então, se você visualiza exatamente um movimento mais expressivo, você sabe que ele é de tempo gráfico maior. Um movimento mais sutil, você sabe que ele é daquele tempo gráfico mesmo, muitas das vezes. Então, por exemplo, esse 1, 2, 3, se eu for subir no tempo gráfico aqui, ele vai desaparecendo, né? Esse 1, 2, 3 ele vai desaparecendo conforme eu vou subir no tempo gráfico. Olha só, nos 5 minutos ele já não aparece tanto mais. No 15 minutos ele já nem existe, tá vendo? Então ele é do 1 minuto, no máximo dos 5 minutos. Consequentemente, esse fundo que eu quero dizer, né? Consequentemente tem menos liquidez ali, porque é tudo muito micro, entende? Então tem menos liquidez, o que deixa o cenário um pouco pior, entre aspas, né? Quanto mais liquidez tiver na região, por ser uma região mais expressiva e tudo mais, é melhor, porque tudo começa a partir de uma grande limpa de stop loss, percebe? Então, se a gente for dando continuidade aqui no movimento, você vai ver que o preço faz um negócio que melhora muito a situação desse movimento de preço, que é a criação desse suporte, tá vendo? Então, ele veio andando e ele criou aqui para nós um negócio chamado suporte, né? Que todo mundo conhece, suporte e resistência. Então, suporte e resistência eu conheço, você conhece e qualquer um que já ouviu falar de trade conhece. O que isso significa, pessoal? Que todo mundo monta trade nessas regiões, né? Então, todo trader monta trade no suporte e vende numa resistência. E então, aqui embaixo está lotado de stop loss. Por quê? Porque todo mundo faz, né? Então, essas técnicas que todo mundo utiliza, que são extremamente previsíveis, elas são ótimas para o próprio mercado e a ação institucional utilizar essas zonas para fazer pequenas manipulações e a partir delas a gente tem ótimos cenários totalmente previsíveis e mapeáveis dentro desses modelos operacionais mais profissionais que eu estou mostrando para vocês. Então, olha só. O ativo vem desencadeando o movimento de preço e ele vai buscar lá para baixo. Eu vou tirar aqui o replay para ir mais rápido ali para a gente ver exatamente o desenvolvimento. Olha lá, ele vai, criou o nível de suporte. Esse nível de suporte, o ativo abriu o dia aqui, ó, abriu o pregão lá em cima. Ele vem puxando para baixo. Esse suporte já estabelecido de dia anterior. O que todo mundo faz aqui? Entra comprado no suporte, acreditando que ele vai respeitar, obviamente, o preço já está caindo aqui, vai pegar nesse suporte, pelo menos uma beliscadinha no preço, o trader acha que ele vai conseguir aqui. Então todo mundo entra comprado, esconde seus stop loss embaixo dos fundos, o preço visita embaixo dos fundos, isso aqui foi exatamente ontem, a gente pode até puxar aqui para vocês verem o antes e depois, a gente sempre mapeando todos os cenários, todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas aqui com antecedência. Olha lá, o Felipe ainda, inclusive, ó, lá do time, surfando quase 7 mil reais nesse movimento, né, ó. O Everton, o RK, ó, tá vendo o pessoal surfando o movimento, mas a gente pode puxar aqui o mapeamento sendo feito logo antes, né, do desenvolvimento. Olha lá, ele indo embaixo do suporte, olha lá, confirmando para nós, devido a todo o contexto que eu já estou explicando aqui para vocês brevemente, você só compra no teste que você tem um cenário bom. De fato, ele vai lá e faz a configuração, ficou um choque bem esquisito.
a intencionalidade em compra não ficou tão evidente assim. Quebra o topo, mostra o movimento de 1, 2, 3. Sempre que ele faz isso aqui, pessoal, 1, 2, 3 e quebra um topo válido, é uma confirmação muito grande para quebra de topo. Quando ele consegue fazer o 1, 2, 3, é melhor ainda. Então ele volta para esse testezinho nesse ponto e desencadeia o movimento de preço lá para cima, disparado. Inclusive essa lateralização aqui foi muito bonita. Tá? Deixa eu tirar esse volume daqui. Essa lateralização foi muito bonita, demonstrando continuidade no movimento de preço. Olha só. Se você tira o volume financeiro aqui, preço andando de lado com o volume caindo desse jeito, nossa, a chance disso aqui continuar o flow de alta é imenso, né? Ele já mostrou intencionalidade no movimento, já limpou liquidez embaixo de fundos, stop loss da grande massa, andou de forma lateral demonstrando a aceitação em preços mais altos e o volume reduz, comprovando a aceitação. Então é exatamente como funciona o movimento de continuidade do preço, não deu outro, foi embora lá para cima. A gente também estava mapeando essa continuidade lá no time, tudo nos diálogos aqui que a gente estava conversando. Olha lá, pontuando ali sobre o movimento de continuidade. Então a gente vê exatamente aqui, pessoal, essa continuidade do flow da movimentação sempre depois de limpar a liquidez a partir desses movimentos de 1, 2, 3, tá vendo? Então esse 1, 2, 3 ele é muito importante, que é exatamente essa configuração aqui. Essa lateralização ela é muito relevante também. Por quê? Sempre, pessoal, que você visualizar uma lateralização do preço, você sabe uma coisa principal. O preço está construindo uma causa dentro da lei de causa e efeito, né? A gente tem 3 leis no mercado que são leis de oferta e demanda, que é a base, a primeira lei do mercado. A gente tem a lei de causa e efeito, que é exatamente essa, que diz que sempre que o preço anda de forma lateral, ele está construindo uma causa e vai gerar um efeito. Esse efeito é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, tá bom? Então o preço faz isso daqui, ó. Ele anda de forma lateral, gera uma tendência que é o efeito dessa causa construída. Depois ele anda de lateral de novo e gera um efeito. Ele anda lateral de novo e gera um efeito. Ele anda lateral de novo e gera um efeito. Ele anda lateral e gera um efeito. E assim ele vai desenvolvendo seus movimentos. Esse é o mercado financeiro baseado na lei de causa e efeito. E tem a lei do esforço versus resultado também. Então são as 3 leis de mercado, que são leis de Richard Wyckoff, né? Que é aí o criador principal das técnicas de manipulação. Depois vem o Smart Money derivado da estrutura de Wyckoff, mas essas 3 leis são de Wyckoff e depois se tornaram leis de mercado. Então aqui quando a gente vê uma lateralização, uma verdade você sabe muito bem que é a construção da causa que vai gerar um efeito, que é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E você como trader, você quer exatamente os movimentos direcionais, que é exatamente ali que o preço desloca e você tem uma variação do preço e, consequentemente, um resultado importante no seu trade, que é exatamente ele está subindo a seu favor ou então caindo a seu favor. É o que a gente quer ver. A gente não quer pegar um trade e ver ele andando de lado. Você quer pegar um movimento de tendência. Então, quando ele lateraliza, você sabe que vai sair daqui o quê? Uma tendência, que é exatamente o que você está buscando. Então, é muito importante, cara, ver o preço lateral desse jeito, com topos nivelados e fundos nivelados, criando um nítido suporte e uma resistência. Nessa lateralização, cara, você tem um cenário muito bom aqui para montar boas operações quando o preço sair da lateralização. Quando ele sair da lateralização. Por quê? Porque normalmente o que ele faz? Ele finge que vai para um lado e vai para o outro. Né? Até brinco com o pessoal, um dia lá no time em aula comentaram, né, que é igual o Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado e vai para o outro. É exatamente o que acontece no mercado o tempo todo. A gente vê ele rompendo para um lado e puxa forte para o outro. Ele rompe para um lado e puxa forte para o outro. Então, quando ele puxa para um lado, ele gera uma confirmação, você pega esse trade para surfar o movimento para o lado contrário. Então, essas confirmações com mudanças de caráter, que é exatamente a quebra de um topo válido com movimento de interesse, igual a gente viu aqui, é um movimento muito bom. Se ele vier para baixo dos fundos, remetendo a possibilidade de compra. Se ele vier para cima dos topos, remetendo a possibilidade de vendas. A gente pode puxar aqui alguns exemplos muito bons que a gente teve na movimentação esses dias. Olha só, a gente pode vir em outros mercados, né? Vamos lá para os mercados de fora, os mercados estrangeiros. A gente pode vir aqui em Nasdaq, a gente pode vir aqui no EURUSD também, que a gente teve uma venda muito forte que a gente desenhou aqui a partir de movimentos como esse. Olha só isso aqui em Nasdaq. Você tira o zoom do gráfico, estou no gráfico de 1 minuto de novo. Mas olha só, você tira o zoom, o que eu estou vendo aqui, pessoal? Uma baita tendência de baixa de onde? Lá dos 5 minutos, lá do 15 minutos e por aí vai. Por quê? Porque eu estou tirando o zoom do gráfico. Então eu consigo ter a perspectiva de tempo gráfico maior. E aí você vê que o flow maior, o flow secundário, né? No mercado você sempre alinha tendência secundária com tendência terciária. Esse é um baita conselho também, porque é exatamente assim que você encontra as melhores oportunidades e você vai normalmente a favor da tendência secundária e contra a tendência terciária. Esse é o objetivo.
Então, quando você tira o zoom, você vê o flow da tendência secundária e você busca ir a favor dela de preferência. E quando você coloca zoom, que é igual todo trader tá no zoom no gráfico, o que ele vê? Ele vê uma tendência de alta. Essa tendência de alta é uma tendência terciária, ou seja, uma tendência muito fraca. Você ir a favor dela é uma opção, mas não é normalmente a melhor das opções. Se você quer pegar um trade grande, um trade com um risco muito baixo, um retorno muito alto, de preferência tem que optar ir a favor da tendência secundária e não da tendência terciária definitivamente, beleza? Então brincar com o gráfico colocando zoom e tirando zoom vai além de só você visualizar e facilitar as coisas. Você tem ali toda uma perspectiva de flow real de mercado que é extremamente importante. Então, pessoal, não esquece de deixar o dedo no like. Tenho certeza que você está pegando vários conselhos aqui e o mais importante disso tudo é você colocar realmente isso em prática nas suas operações que você vai ver o resultado aparecendo. Fechou? Então isso é muito importante, é o mais importante. E aí a gente vê então esse flow terciário, que é um baita flow fraco. Isso aqui depois ele veio impulsionando por conta de notícias que a gente teve e tudo mais. O mercado impulsionou bastante aí hoje por conta de notícias. Mas o que a gente vê aqui, pessoal? O preço andando de forma lateral. Inclusive ele gerou a compra, tá? E a gente mapeou ele também. Mas ele andando de forma lateral, ele está criando liquidez. Então, em cima desses topos da lateralização, tem muita liquidez. Embaixo desses fundos da lateralização, tem muita liquidez também. Ele visitando essas zonas, capturando liquidez e gerando boas confirmações, a gente sabe que ele está indo para um lado e confirmando a possibilidade de fato desenvolver para o outro. Então, aqui em cima ele faz exatamente isso, olha só. Ele limpa a liquidez, principalmente em cima desse topo aqui, tá? Tem que limpar realmente a liquidez. Nesse movimento de alta, você vê aqui um candle muito cheio, tá vendo? Esse candle cheio é um candle de manipulação, porque como que você descobre isso? Primeiro, que é um candle que está rompendo e limpando realmente a liquidez. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cena dos próximos capítulos. O que significa isso? O que o preço fez depois de um candle cheio desse? Isso aqui, a princípio, é a intenção. Muita gente compra aqui no topo desse candle acreditando que ele vai para a lua porque ele rompeu uma resistência e fez um candle de ignição, né? Muita gente enxerga assim, é a forma do varejo enxergar o movimento de preço. E aí compra aqui no rompimento da barra e tudo mais, faz umas coisas assim. Ou seja, o que o preço faz depois? Puxa forte para baixo. Se ele gera um candle desse e depois puxa forte para baixo, principalmente quebrando a mínima, a abertura do candle cheio, cara, você tem um cenário aqui de mudança de caráter muito forte e exatamente um cenário de exaustão aqui no movimento. Então isso aqui é um candle de exaustão, que limpa a liquidez, demonstra a possibilidade de ir a favor do flow secundário, mostra intencionalidade logo depois de limpar a liquidez, quebra fundos significativos, volta para um teste, mitiga a zona de order block, que é exatamente esses candles aqui. Tá vendo? A zona de order block é exatamente o candle, esse candlezinho de relutância, tá vendo? Verde, antes do movimento mais forte de preço com candles cheios, tá vendo? Então aqui a gente tem uma zona de order block, um FVOB que chama, é uma Fair Value Order Block. Então ali a gente tem o nosso ponto de entrada para você surfar esse movimento de baixa. A gente mapeou exatamente isso aqui lá no time. Olha só, se você for ver aqui, se a gente puxar desse ativo, que foi exatamente aqui em internacionais, a gente vê, olha lá, o preço indo lá. É só ele fazer a nossa confirmação para seguir todo esse raciocínio, todo esse contexto. Olha lá, eu mostrando o flow de baixa, tá vendo? E você vende ali no teste. Perfeito. Então você vê nitidamente o preço desencadeia esse movimento, assim como a possibilidade de compra aqui embaixo, que a gente também cogitou a possibilidade caso ele viesse embaixo. Ó. Se ele vier aqui embaixo, beleza, você não precisa ser profeta, você não tem que adivinhar o que o preço vai fazer. Se ele vai ali em cima, ele vai gerar a venda. Se ele vem aqui embaixo e confirma, ele gera a possibilidade de compra. No caso, ele gerou os dois, né? Gerou a venda, depois ele gera a compra aqui para nós, olha lá, exatamente vindo embaixo. Perfeito, então ele gerou os dois. Olha lá, você vende ali em cima, chegou aqui embaixo, o que ele fez? Confirmou, quebra o topo nesse movimento de alta. Esse pavio aqui deixa o movimento um pouco feio, mas pelo menos aqui esse topinho foi quebrado. Tá, ele nitidamente foi quebrado com um movimento nítido de intenção, tem um nítido order block, que é o último candle de baixa antes do movimento forte de alta. Tá vendo que é exatamente esse candle de baixa antes do movimento forte de alta. Então é aqui que você monta a operação perfeito. Uma baita compra aqui também no movimento que foi ainda maior até lá em cima. Um baita disparar dos preços, olha aí. Então é isso que eu estou falando com vocês, tá vendo? Qual que é o risco dessa operação aqui, pessoal? O risco dessa operação aqui, a gente não precisa nem marcar, eu estou no gráfico de 1 minuto. Isso aqui não é nada. Isso aqui, se não funcionar, cara, tá desenhado antes com antecedência, tá mapeado pelo time.
Tem mais de 14, 15 países aqui dentro do nosso time mapeando cenários e a gente simplesmente é um cenário que, se não funcionar, tem muito contexto para funcionar, mas se não funcionar, é muito pouco você perde, e quando funciona, olha aí, tamanho do movimento gigante, ou seja, o retorno é macro. Então isso é extremamente importante para você estar operando no mercado. Às vezes uma boa técnica não é só uma técnica que é muito boa a princípio, assim, de funcionar toda hora e tal. Essa daqui é muito boa e, além disso, você, sem dúvidas, tem ali uma vantagem muito grande de que é arriscar muito pouco por um retorno muito maior. Então você junta uma coisa com a outra, você forma ali um modelo operacional muito embasado. Isso é extremamente importante, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo, a gente pode vir lá no Forex, EURUSD. Olha só, o preço também num flow de baixa. Olha que coisa linda esse movimento, pessoal. Preço num flow grande de baixa, caindo bastante. Ele pega em zonas de order block, gera possibilidade de trade. Aqui tem seta, a gente mapeou. Aqui tem seta, a gente mapeou. Aqui a gente tem seta, a gente mapeou. Vários trades mapeados aqui no gráfico de 5 minutos nesse caso. E você vê que em cima de topos está cheio de liquidez, tá vendo? Então o preço vem subindo forte, limpa a liquidez dos topos e ele gera aqui uma confirmação para nós para seguir o flow de baixa. Seguir o grande flow de baixa, lembra? E ele faz isso por meio da lateralização. Então ele começa a andar de lado. Sempre que ele começa a andar de lado, você já tem que saber, cara, você marca em cima e marca embaixo. Fica esperando o preço vir em cima ou aqui embaixo. Onde ele gerar boas confirmações, você vai ter bons trades para ir para o lado contrário na maioria das vezes, beleza? Então, se ele veio embaixo, você vai pensar em compra. Se ele veio em cima, você vai pensar em vendas, desde que ele confirme com a mudança de caráter bem desenvolvida, obviamente. Não é só ele subir aqui em cima, você vai tacar venda. Não é só ele vir aqui embaixo, você vai tacar compra. Definitivamente não. Ele tem que confirmar para nós. Então ele vem aqui em cima, opa, já é um grande ponto, é importante, porque está bem legal o movimento, sem contar que o fato dele estar vindo em cima alinha muito com o flow de baixa, alinha muito com a captura da liquidez desses topos aqui, que remete a quedas, alinha com muita coisa isso daqui. Então é muito importante, né? Então é um fator muito relevante. Deixa eu ver se tem divergência. Olha só o RSI, o preço está subindo, renovando máxima, nitidamente, tá vendo? Nitidamente ele deixa uma máxima e ele, bum, sobe e renova a máxima. E o RSI deixa a mesma máxima e o preço não renova a máxima. Então a gente tem uma divergência no RSI. O preço subindo e o RSI caindo. O que isso significa? Que a força relativa, que é exatamente mapeada aqui no índice de força relativa, que é o RSI, não está acompanhando a renovação de máxima dos preços. Quando a força relativa não está acompanhando a renovação de máxima dos preços, isso remete à fraqueza latente no movimento de alta, ou seja, oferta em segundo plano, que remete à possibilidade de quedas. Então, tantas coisas reunidas mostrando possibilidade de queda, significa que você tem um alto potencial de uma venda, só precisa confirmar para você ter o seu pontinho de entrada e surfar o movimento no time certo de entrada. Então, quando que ele faz isso? Limpa a liquidez, quebra fundos significativos no movimento de baixa com intencionalidade, volta para o teste, o order block, candlezinho verde, antes do movimento mais forte de baixa, que quebra estrutura, zona de order block, ponto de entrada, stop em cima do topo e boom, desencadeia o movimento de baixa até lá embaixo. Né? E depois chega lá embaixo, gera compra, mapeando a compra. Qual que é essa compra aqui, pessoal? 1, 2, 3, cheio de liquidez, visitou embaixo, confirmou com choque, boom, outro movimento que já entra dentro daquele outro modelo que eu mostrei no início do vídeo. Então existem várias outras formas. Né? Você vem aqui no dólar, por exemplo, tem uma venda aqui de agora que eu peguei e mostrei lá no meu Instagram, inclusive está ali em cima, me sigam lá no Instagram, tá cheio de conteúdo insano por lá. E aqui já é uma outra forma de operar usando técnicas institucionais. Foi essa venda aqui de continuidade para surfar o movimento no meio do caminho, tá vendo? Então tem várias outras formas diferentes, obviamente, né, pessoal? Não é só isso. Mas isso daqui já vai te colocar em outro patamar nas suas operações com ótimas oportunidades de trade para você estar operando e pegando cenários onde as probabilidades definitivamente jogam a seu favor. Isso é extremamente importante. Então fiquem de olho nesse tipo de movimento que faz total diferença. Lateralizou, você foca nessas capturas de liquidez em cima ou embaixo para ir para o lado contrário. E também estava de olho nisso lá no time. Olha só, isso aqui foi em aula. Fizemos uma boa mudança de a gente caráter, observando, olha lá, EURUSD e tal, 5 minutos. Exatamente naquela configuração que ele estava ali. Só você vender no teste, seguindo todo esse raciocínio de flow que eu comentei com vocês. Sei lá, que é exatamente o movimento ali para esse desenvolvimento. Então isso aqui é bem pontual e objetivo. Pega esse vídeo, cara, assiste de novo, presta atenção nesses detalhes, coloca isso em prática aos poucos nas suas operações, siga de fato definitivamente todos os conselhos que eu vim passando aqui ao longo desse conteúdo e passo sempre para vocês por aqui. Entre no nosso grupo do Telegram, inclusive, o link está aí na descrição, que é um grupo gratuito, não é esse aqui do time, né? Esse aqui é do ambiente fechado do treinamento Excelência Trade, diferente, mas lá no nosso grupo aberto, estou sempre por lá, mandando vários conteúdos sobre esse, que vale muito a pena você estar lá, tá no link da descrição.
E vamos juntos, pessoal. Contem comigo. Muito obrigado pela presença de todo mundo e fui! Valeu! Boa noite, fui!